Boa noite. A gente começa essa edição do A Crítica na TV falando da reunião do Conselho Administrativo da SUFRAMA, o que era para ser apenas um encontro de avaliação de projetos industriais, com a presença do ministro de Indústria e Comércio, acabou se tornando um palco de discussões e críticas ao governo federal. O desconforto foi tanto que o presidente do Centro das Indústrias passou mal. A aprovação dos novos projetos que irão investir 1 bilhão e 600 milhões de reais no setor industrial e de serviços da Zona Franca foram votados rapidamente pelo Conselho de Administração da SUFRAMA. Na sequência, o ministro Armando Monteiro Neto, que veio pela primeira vez a Manaus, foi bombardeado com críticas pelo vice-governador do Amazonas e pelo presidente do Centro da Indústria do Estado. Ou nós olhamos para aquilo que é nosso, porque o polo industrial é nosso, como nosso, ou o Estado do Amazonas também não vai no caminho. Nós estamos cansados de sermos tratados realmente de forma diferenciada. O resto do Brasil se desenvolveu, mas a nossa população ainda sofre esses percalços de não ver a qualidade de vida da forma que merece. Os brasileiros que moram no Amazonas não merecem nem mais nem menos do que os brasileiros que moram no Rio Grande do Sul, em São Paulo e nos grandes centros. Wilson Périco acabou passando mal ainda durante o desabafo e assim que concluiu a fala, deixou a reunião às pressas. Às críticas, o ministro Armando Monteiro respondeu que, diante do atual cenário econômico e de crise política por que passa o país, os problemas do passado devem ser superados e que os focos principais das discussões fossem voltados ao desenvolvimento do Brasil e da região amazônica. E sei que temos, evidentemente, aqui no Polo algumas dificuldades do ponto de vista da logística, do ponto de vista da logística exportadora, mas eu acho que temos que promover um esforço para fazer uma inserção maior do Polo Industrial de Manaus no comércio exterior. E o que era para ser uma reunião para tratar do desenvolvimento do Polo Industrial de Manaus e da Amazônia Ocidental, virou um palco de discussões sobre outras questões, como a briga em torno do asfaltamento das ruas do PIN. O prefeito Arthur Neto voltou a dizer que não tem recursos para realizar a obra e criticou o convênio firmado pela ex-superintendente da SUFRAMA, Flávia Grosso, com o Centro da Indústria do Amazonas, que na época era presidido por Maurício Loureiro. Porque tem uma estrutura montada na Prefeitura de Manaus e até tem uma estrutura montada no governo do Estado. Era só ter repassado o recurso para o prefeito da época que a obra estaria feita e essa discussão não estaria passando agora. Maurício Loureiro rebateu o prefeito Arthur Neto. O Cian tem capacidade sim, porque montou uma estrutura profissional para fazê-lo. Como muito bem disse o Wilson, a questão foi política. Com o fim do bate-boca e a retomada das discussões a respeito de assuntos relativos à autarquia, o ministro Armando Monteiro Neto encerrou a reunião do CAIS, dando uma boa notícia aos servidores da SUFRAMA, que estavam em greve durante boa parte desse ano. Segundo o ministro do Desenvolvimento, o projeto de reajuste salarial e de cargos e carreiras deve ser aprovado ainda esse ano. Nós já entramos em contato com alguns parlamentares da Amazônia Ocidental para que alguém tome partido, coloque o projeto de lei embaixo do braço e faça ele tramitar. Como é um projeto de lei ordinário, então ele pode andar rápido se alguém exigir regime de urgência urgentíssima. A gente espera que um dos nossos parlamentares faça isso. E ficou para o ano que vem a decisão final do processo que pede a cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. Até agora, a maioria dos juízes do Tribunal Regional Eleitoral votou pela perda do mandato. Está nas mãos destes juízes a decisão de manter ou não José Melo como governador do Amazonas. Ele e o vice Henrique Oliveira são acusados em uma representação de compra de votos e abuso de poder econômico. Na sessão que avaliou a denúncia, 5 dos 6 juízes votaram pela cassação. Mas o julgamento foi suspenso por um pedido de vista de um dos juízes e o resultado foi novamente adiado. O futuro do governador vai ser decidido em janeiro, quando a corte volta do recesso de fim de ano. Por enquanto, José Melo já estaria cassado, mas isso pode ser revertido. Quando o caso voltar à pauta, os juízes podem mudar de opinião. Dependendo do que o juiz que pediu vista traz no seu voto, os argumentos dele, pode convencer os outros a retromacharem e eles podem mudar seu voto, não há nenhum problema nisso.
Se o entendimento permanecer assim, José Melo e o vice, Henrique Oliveira, podem ter os mandatos cassados. Mesmo assim, eles ainda têm direito a entrar com um recurso. Ainda cabe um recurso para o próprio tribunal daqui, que é embargo de declaração, dependendo do conteúdo da decisão aqui. E após o julgamento dos embargos, cabe um recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. E aí passa a tramitar o processo lá no TSE. Apesar do resultado parcial desfavorável, o vice-governador disse estar confiante. O que nós precisamos ter é não a preocupação na manutenção do meu mandato, nem o mandato do governador José Melo, apesar de nós termos sido eleitos com uma diferença de quase 200 mil votos. Ninguém compra 200 mil votos. A vontade de Deus, a vontade da população e é lógico, o bom entendimento da justiça eleitoral vai fazer com que esses votos sejam respeitados. Em caso de perda de mandato, quem assumiria interinamente o governo do estado seria o presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, até que nova eleição fosse realizada. Um homem foi preso em flagrante por tentar fazer um assalto em frente a uma agência bancária no bairro Alvorada, na zona centro-oeste da cidade. A vítima reagiu e chegou a atingir o assaltante com um tiro. A repórter Samira Benoliel tem os detalhes dessa história. O crime aconteceu por volta das 2h40 da tarde, no estacionamento de um banco na Avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvorada, na última quinta-feira. A vítima tinha acabado de sacar R$2.000 quando foi rendida pelo bandido com uma arma calibre 38. A vítima chegou a entregar o dinheiro, mas reagiu logo depois às ameaças. Conseguiu tomar a arma e efetuar um disparo na boca do acusado. O comparsa que estava numa moto com ele conseguiu fugir. A vítima, identificada como Raimundo Monteiro, de 55 anos, teve ferimentos leves e passa bem. O assaltante foi levado pelo SAMU e foi liberado na manhã de hoje. Aqui na Delegacia de Roubos e Furtos, a polícia identificou que ele usava um documento falso em nome de Alex Gomes dos Santos. Ele também já tinha 5 passagens pela polícia por roubo na saída de agências bancárias. Assim que recebeu alta do Hospital João Lúcio, Betinho foi apresentado na Delegacia de Roubos e Furtos e encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. Ele vai responder por uso de documento falso e tentativa de latrocínio. Samira Benoliel para a Crítica na TV. Este táxi foi encontrado no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte. O taxista estava dentro do porta-malas e, de acordo com o depoimento que prestou à polícia, ele foi sequestrado por 3 passageiros que, depois de amordaçarem e prenderem o motorista, usaram o veículo dele em assaltos. Órgãos municipais e estaduais se uniram para fazer um mutirão de atendimento às pessoas que moram nas ruas do centro da cidade. O projeto Centro Vivo envolveu várias atividades, desde a emissão de documentos a oficinas de arte. Câmeras de vigilância flagraram uma colisão entre uma moto e um carro na Avenida das Laranjeiras, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte. Os motoristas e moradores reclamam da falta de sinalização no local, que tem provocado muitos acidentes. O Manaus Trans informou que já está fazendo um levantamento para saber das necessidades de sinalização da Avenida das Laranjeiras. E só quando terminarem esses estudos é que a sinalização deve ser instalada. Agora você vai ver imagens do trânsito na cidade. Esta é a Avenida Darcy Vargas, próxima à Universidade Estadual do Amazonas. Trânsito no sentido bairro, bem complicado por lá. Já no sentido contrário, trânsito fluindo com normalidade, fluxo normal para esse horário. E daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver. E hoje foi um dia bem especial na maternidade Ana Braga. Dezenas de mães que têm bebês prematuros participaram de um encontro que serviu, entre outras coisas, para alertar sobre a importância do pré-natal. Um procedimento que pode evitar complicações tanto para a criança quanto para a mãe. Fernanda, Carla e Thalia faziam o pré-natal normalmente, mas foram surpreendidas pelo nascimento prematuro dos filhos. As 3 crianças nasceram de 7 meses. Hoje estão bem,
mas o susto ficou na memória das mães. Eu, primeiramente, fiquei muito preocupada com ela, porque eu vi ela, quando ela nasceu, eu vi ela rapidinho e levaram ela e eu fiquei muito preocupada com ela, que eu não sabia nem onde ia procurar ela por aqui. Keron viveu a mesma situação. O pequeno Vitor Cauê, que hoje está com 1 ano e 8 meses, veio antes do tempo. Ela ficou quase 3 meses internada, com o filho na maternidade Ana Braga. Passou por todos os procedimentos, UTI, o CI, o método canguru. Você acha que isso ajudou? Bastante. Como é que ele está hoje? Como é que é o Vitor Cauê hoje? É uma criança normal? Normal, ele é saudável, muito saudável. E é o canguru que continua a ajudar o desenvolvimento de vários outros bebês prematuros. Das 754 crianças que nasceram antes do tempo no Amazonas este ano, parte passou pela maternidade, que é referência nesse tipo de tratamento. Eliana deu à luz a pequena Nicole nesta quinta-feira. Ela completou 1 mês de vida e, segundo a mãe, ela está evoluindo rapidamente. Quando me disseram que ela vinha para essa sala do canguru, foi só alegria e, ao mesmo tempo, deu medo. Porque lá na UTI ela está toda no aparelho, sendo todo tempo monitorada, e aqui ela está por minha conta e das enfermeiras, que nos auxiliam, nos ajudam. Esse método ele começa desde lá da UTI, onde a mãe começa, apesar do bebê estar dentro da incubadora, ela começa os primeiros cuidados, ela ajuda na higiene corporal do bebê, ajuda na troca de fralda, ajuda na realização das dietas do bebê enquanto ele não vai para o seio materno. Então você aumenta o vínculo e aumenta a responsabilização desses pais com essa criança. Os benefícios e os cuidados que as gestantes precisam ter com o exame pré-natal foi tema de um debate entre pacientes, profissionais de saúde e pais de prematuros, num encontro realizado na manhã desta quinta-feira na maternidade Ana Braga. A ideia é celebrar a vida das crianças que passaram pelo problema e também fazer um alerta. É chamar a atenção para que a população, para que as grávidas fiquem atentas para que façam pré-natal. Estamos aqui sim, para atender os recém-nascidos prematuros, mas chamamos atenção quanto ao pré-natal. Não queremos que essas crianças nasçam prematuras. Não é só a prematuridade que é um problema, outros problemas podem aparecer e complicar na hora do parto. E após 12 anos de tramitação no Congresso, a nova lei de inclusão de pessoas com deficiência foi aprovada e começa a valer em janeiro. Mas entre as escolas ainda há muita discussão sobre este assunto. As redes pública e privada já se preparam para fazer esse trabalho. Pegar no lápis, fazer os traçados e conseguir formar palavras são conquistas que levam o ser humano a ter contato com o mundo de conhecimento. Para garantir que pessoas com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial tenham direito à escola sem precisar passar por uma peregrinação, foi aprovada a Lei 13.146. Ela garante a igualdade de condições no acesso à educação nas redes pública e privada de ensino. Todas terão de cumprir as normas a partir de janeiro. Não pode haver limitação, porque limitar o acesso de qualquer pessoa à educação é crime. Ainda há questionamento sobre a aprovação da lei e do prazo de 6 meses para a adequação. O presidente do Sindicato das Escolas Particulares diz que as instituições precisam rever propostas pedagógicas. O outro ponto destacado é o limite de inclusão. A normatização de hoje é estabelecida em 1 aluno por turma, no máximo 3, preferencialmente apresentando a mesma síndrome ou o mesmo transtorno. A lei garante que, se necessário, o aluno pode ter um mediador para ajudar na educação sem nenhum custo a mais para os pais. A Confederação Nacional de Estabelecimento de Ensino entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a obrigatoriedade de assegurar a educação a estudantes com deficiência. A escola precisa considerar dentro do seu orçamento a contratação dessa pessoa. O ensino público tem começado as mudanças. Antes mesmo da lei brasileira de inclusão entrar em vigor, algumas escolas começaram a se adaptar. Esta, por exemplo, atende 3 pessoas com deficiência nessa sala. Depois que as crianças começaram a ter contato com a coletividade, o aprendizado melhorou. Entre eles, o Luiz, que tem apresentado bons resultados. Ele é autista,
teve o diagnóstico há 1 ano. Luiz é a alegria da sala. Um dos avanços na aprendizagem foi a fala. 1, pegar e jogar. 2, jogar. 3, jogar. Esta especialista diz que a inclusão acelera resultados positivos no aprendizado. Nossas crianças, elas têm que ter contato com as demais, porque antes elas eram excluídas, ou seja, elas viviam isoladas desse convívio com as demais crianças. Kellen também tem acompanhado os avanços na educação da filha de 5 anos. Karine Vitória nasceu com paralisia motora e, no caso dela, pela dificuldade física, a mãe foi a mediadora. Ela fala, ela escreve, ela dança, ela brinca com os coleguinhas dela, então isso daí para mim já é uma alegria, né? E com a nova lei brasileira de inclusão, os pais de crianças como a Yumi, que um dia lutaram para garantir o ensino aos filhos e conseguiram bons resultados, esperam que agora o acesso seja mais fácil. A Yumi estuda em uma escola regular que se adaptou, formando turmas especiais. A sala lá é para crianças especiais, mas eu acharia que tivesse que melhorar um pouquinho mais assim, sabe? Porque é muito aluno e é só uma professora. Eu acho que só falta isso na escola, melhorar, adaptar mais um pouco, né, para eles. Tchau. Sorriso. Isso. E agora vamos mudar de assunto e falar de cultura. Daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, estreia o espetáculo Lágrimas de Brinquedo. E quem não conseguir entrar no Teatro Amazonas não tem problema não. O público pode acompanhar o musical pelos telões instalados no Largo de São Sebastião, para onde nós vamos agora falar ao vivo com a repórter Lani Guzmão. Lani, o espetáculo ainda não começou, mas já dá para ver que tem coisa rolando por aí, né? Boa noite para você. Isso mesmo, Larissa. A festa por aqui já começou, viu? Muita gente já está aqui no Largo São Sebastião, do lado de fora do teatro, onde acontece agora o show Estrela Amazonas, que trouxe grandes artistas amazonenses, cantores como Sileno, Fátima Silva, Amilcar Azevedo e agora o Nunes Filho, que estão cantando aqui músicas tradicionais de Natal e também sucessos amazonenses. Todo esse público também já está esperando o espetáculo Lágrimas de Brinquedo, que acontece logo mais às 8 horas da noite. O público vai poder assistir, hoje é estreia, então o público vai poder conferir esse espetáculo. As pessoas vão se posicionar ao lado do teatro e 40 minutinhos antes do espetáculo vai ser entregue os ingressos para quem vai assistir o espetáculo do lado de dentro do teatro. Mas quem não conseguir ingresso, não precisa ficar preocupado, também vai assistir. Aqui do lado de fora foram colocadas 3.000 cadeiras no Largo de São Sebastião, em frente a um telão de 35 metros que vai exibir o espetáculo completo. Então as pessoas vão poder conferir todo o espetáculo, que promete muita emoção, viu? E esse espetáculo também vai ser exibido pela TV A Crítica, no dia 25, logo após o A Crítica na TV. Então vocês vão poder conferir todo o espetáculo, os bastidores, com matérias exibidas pelo telejornal. E falando em matéria, Larissa, ontem nós conversamos com o Jorge Tacla, ele que é o diretor do espetáculo, um diretor bastante conceituado em musical. Tanto no Brasil, já fez mais de 100 musicais, quanto no exterior. Então vamos conferir agora uma matéria que a gente fez ontem com o diretor do musical, espetáculo Lágrimas de Brinquedo, que vai ser exibido logo após as 8 horas da noite aqui no Teatro Amazonas. Está chegando o Natal, segure e prepare o seu coração. O diretor Jorge Tacla acompanhou de perto cada detalhe dos ensaios que aconteceram durante a semana. Ele já participou de mais de 100 peças no teatro, mas dirigir um concerto natalino é novidade. Pela responsabilidade, né, de transformar o famoso, glorioso, que é apresentado geralmente no largo, né, e na frente do teatro para centenas e milhares de pessoas, para uma coisa mais intimista dentro do teatro e que provoque a mesma emoção com uma outra linguagem, outros caminhos.
O processo de escolha dos artistas ficou a cargo de Jorge Tacla, um desafio a mais para o diretor. Os artistas amazonenses me surpreenderam muito pela qualidade, pela vontade de acertar, pelo talento e realmente acho que são de nível internacional. Isso também foi uma surpresa muito boa. Ao todo, 300 artistas amazonenses fazem parte do espetáculo. Trabalhar com Jorge Tacla é um privilégio e tem sido uma contribuição maravilhosa para a minha carreira. A forma como ele lida com o elenco, a forma como ele explora o que a gente tem de melhor para oferecer, seja no canto ou na dança ou interpretando mesmo, é uma troca muito bacana, né? Uma grande satisfação, a gente aprende, a gente ensina a realidade, a nossa realidade. E ele é uma pessoa muito doce, uma pessoa que sabe dar valor a quem tem. E isso é muito importante para o trabalho de qualquer atriz, de qualquer ator, de qualquer artista. Vamos voltar a ver imagens do trânsito na cidade. Esta é a Avenida Torquato Tapajós, perto da Avenida Max Teixeira. Trânsito bem complicado por lá, bem congestionado. Quem puder, evite passar pelo local. Agora nós vamos direto para o estúdio do Peladão a Bordo falar com eles. Natália Nascimento e André Ricardo. Nath, reta final do Peladão, né? Hoje tem mais eliminação? Boa noite, Larissa. Boa noite a você que acompanha o A Crítica na TV ao vivo. Pois é, Lari, hoje é dia de classificatória. A Adriane Galisteu esteve em Manaus e ela vai escolher as 3 finalistas dessa edição do Peladão a Bordo. As meninas já estão aqui pela TV A Crítica, super ansiosas, as 5 finalistas, e hoje apenas 3 vão ser escolhidas. E a gente também está aqui, olha, na maior ansiedade, viu, Lari? Eu e o Andrezinho Ricardo, meu parceiro, já estamos prontíssimos aqui para esse grande anúncio. Lari, boa noite para você que está em casa acompanhando a programação aqui da TV A Crítica. O programa de ontem foi muito bom. Nós tivemos a honra de receber aqui uma diva, né, Nath? Isso mesmo, uma diva, uma super apresentadora. Super apresentadora, deu dicas. Eu fiz uma pergunta para ela, o que uma Miss precisa ter? Ela deu algumas dicas bem legais, que com certeza nossas 5 candidatas que estão na final, que já a gente vai saber quem são, eu acho que tem tudo a ver as 5, né? Acho que as dicas que ela deu tem tudo a ver com o que ela disse ontem, né, Nath? Com certeza, e a gente vai assistir todos os detalhes dessas dicas que o Andrezinho está falando, que a Adriane Galisteu passou para as meninas, daqui a pouquinho no Peladão a Bordo. Agora, Larissa, só mudando um pouquinho de assunto, eu queria te dar parabéns, viu, pelo seu desempenho aí na bancada. Você tá mandando muito bem, viu? Parabéns. Verdade. Obrigada, Nath. Obrigada, André. Agora, ontem tinha a Adriane Galisteu. Hoje tem mais surpresa nesse Peladão? Conta um pouquinho pra gente. Pois é, as surpresas de hoje são justamente a escolha das 3 finalistas. Então, quem está em casa já tem que ficar ligadinho aqui no Peladão a Bordo, porque assim que a Adriane Galisteu anunciar as 3 finalistas, a gente já vai abrir votação. Já começa a valer, né? Justamente, então a torcida tem que ficar muito ligada, porque, olha, é a escolha da grande rainha do Peladão 2015. Andrezinho, então as torcidas hoje vão estar a todo vapor, ligadinhas na TV A Crítica, para começar a ligar, votar pelo site. E é muito legal, Lari, e você que está em casa também, a participação. O Peladão a Bordo é diferente de alguns milhões de programas que existem no mundo afora, porque quem escolhe é o pessoal que está em casa, o pessoal que está trabalhando, através do telefone, Nath, e através também do peladãoabordo.com.br. Hoje sim, hoje, depois de uma longa temporada, uma temporada gostosa de Peladão a Bordo, a gente vai saber. Eu estou tão ansioso quanto Nath e quanto você que está em casa para saber quem serão as 3. Pois é, como o Andrezinho falou, antigamente, até 2011, a escolha, né, da rainha do Peladão era feita por jurados. Quem não lembra do programa da Baby Risato? Pois é, né? Histórico. Pois é. E hoje não, hoje é o público que decide. A gente mudou das mãos dos jurados para as mãos do público. Então você que está em casa tem toda a responsabilidade de eleger a rainha do Peladão 2015. Então você tem que ficar ligadinho no programa. Daqui a pouquinho a Lari sai com a Crítica na TV e a gente entra com o Peladão a Bordo ao vivo, né, Andrezinho? E tem outro lance muito bacana também, Lari, se você permitir. O prêmio é muito bom, Nath. R$25 mil em grana, em dinheiro, um carro 0. E o título tão cobiçado, a coroa de rainha do Peladão,
que já dá oportunidade de fazer um montão de trabalhos, né, Nath? Isso mesmo. Olha, o programa de hoje tá recheado, tá lindo. Inclusive, Andrezinho, vou falar uma coisa pra você, pra Lara e pra todo mundo que tá ligado aqui no Acrítica na TV. Ontem, quando a Adriane Galisteu tava aqui no estúdio com a gente, ela ensinou um pouquinho de samba, porque a mulher tem samba no pé. E eu aprendi. Aprendeu, será? Eu posso ter essa honra de mostrar aqui no Acrítica na TV, no jornal? Viu que a gente já bagunçou o jornal todo, né? Viu, A gente né? já bagunçou, né? Ai, meu Deus. Tá permitido. Pode mostrar, Tá permitido, Larissa? Você não vai fazer isso. Ai, meu Deus, é um jornal, Bora, gente. Agora a gente quer ver. Vamos lá então, Andrezinho. Que dança é essa? Que Olha só, corpo, já que- aprendi, tá? Como é que O era? samba com a Adriane Galisteu. Olha. Mentira, não aprendi, foi Nossa. nada. Não posso mais pagar mico aqui, Hoje gente. tem aula de novo, ao vivo, não? Tem, a Adriane Galisteu vai ensinar as meninas. Que legal, olha aí, ó, mais um motivo pra você ficar ligado no Peladão a Bordo aqui, viu? Então, Lari, a gente está esperando todo mundo, logo após a Crítica na TV, escolha das 3 finalistas do Peladão a Bordo ao vivo. As 5 candidatas já estão aqui na TV A Crítica, já está por aqui a Audrey, a Brena, a Joicimara, a Juliana e a Sara. As 5 já estão aqui pela TV A Crítica e apenas 3 vão ser escolhidas para essa grande final. Automaticamente, 2 dão adeus a essa disputa. Mas daqui a pouquinho a gente descobre, viu? Ao vivo aqui no Peladão a Bordo. Queremos a sua audiência, Larissa, viu? Pode deixar, vou ficar ligadinha, vou sair daqui, já vou parar na frente de uma TV. Olha, Natália, samba tá em dia, viu? Parabéns aí. Obrigada a vocês, até daqui a pouquinho tem Peladão a Bordo reality. Até Boa mais. noite, Lari, obrigada. Até já já. Agora o esporte. Você vai conhecer a história de uma menina de 16 anos. A judoca Maria Taba participa de competições nacionais e já está na seleção brasileira de base e ainda quer mais. Ela ainda é uma promessa do judô amazonense, mas é uma promessa que aos poucos vai virando realidade. Maria Taba tem 16 anos, 12 deles dedicados ao judô. E a dedicação trouxe uma recompensa. Hoje ela é representante do Amazonas na seleção de base brasileira da modalidade. Para chegar lá, teve que suar o kimono. Eu participei da seletiva nacional e no final de novembro, daí eu consegui a primeira colocação, que aí eu fiquei como titular da seleção. Daí ano que vem eu pretendo ir para circuitos mundiais e os campeonatos brasileiros também, e se tiver também os mundiais, participar de mundial. Dá pra ver que no tatame ela é mesmo acima da média. Olha a facilidade com que ela derruba a companheira de treino. As competições que ela participava, pequenas, né, a gente via uma desenvoltura nela. Até quando chegou a idade de participar de competições a nível nacional, que é o Campeonato Brasileiro de Judô. E com 11 anos ela já chegou a uma semifinal. Disputou a medalha de bronze, perdeu a semifinal, disputou a medalha de bronze e perdeu também. Foram 2 anos seguidos. Então a gente observou e conversei com ela, saber se ela queria dar seguimento à questão competitiva mesmo. Ela disse que gostou, queria mesmo estar ali em cima e nós fomos direcionando o treinamento dela para ela chegar hoje onde ela está, nesse momento, porque a nossa ideia é que ela chegue muito mais além. Se o treinador é só elogio, a mãe é só orgulho. Também fui pegando gosto, fui compreendendo um pouco, fui acompanhando e ficando orgulhosa dos resultados e tá aí ela, né? A gente espera daqui a pouco vê-la não mais na equipe de base brasileira, e sim na principal. E do jeito que as coisas andam, não vai demorar muito para isso acontecer. E uma boa notícia para o esporte amazonense. O paratleta José Ricardo vai disputar a Copa do Mundo de Halterofilismo em 2016. Ele foi convocado hoje para a seleção brasileira da modalidade. A competição mundial vai ser realizada no Rio de Janeiro, de 21 a 23 do mês que vem. José Ricardo atua na categoria acima de 107 quilos. Essa é a 3ª vez que o paratleta compõe a seleção brasileira. Ele já tem na bagagem 2 participações em Jogos do Parapan, em 2007 no Rio e esse ano em Toronto, no Canadá. Agora a gente vai falar de um comércio que, mesmo na crise, vem ganhando cada vez mais força. É o dos pets. Você já pensou em comida de cachorro preparada de forma natural? Ou em um médico dermatólogo para o seu bichinho?
Pois aqui em Manaus já existem todos esses serviços e tem até um hotel 5 estrelas só para cachorros, olha só. Eles fazem festa. E não é para menos. Aqui tem brinquedos, cama, ossinhos. Eles se sentem em casa. Na verdade, esse é o lar temporário da Alba desde o início do mês, quando os donos deixaram a cidade. Tem muita gente que aproveita essa época do ano para viajar. Só que quem tem um cachorro de estimação sempre se faz as mesmas perguntas. Quem vai cuidar e onde deixar os animaizinhos? A Bárbara achou a solução para esse problema. Há um ano, ela abriu o Sweet Pet Hotel, um espaço para hospedar esses pequenos e os grandões também. Mas aqui não é só brincadeira não, é tudo muito organizado. Todos têm hora para comer, brincar e até para tomar banho de piscina. Para a gente minimizar a falta da casa, do dono, a gente tenta minimizar o estresse dando atividade física. Então, a palavra de ordem é diversão, né? Eles têm brincadeiras, atividades, piscina, quase o dia todo. Você já ouviu falar em dermatologia canina? Essa é a especialidade do Lenilson, um único profissional da cidade registrado na Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária. E a procura tem aumentado. Por dia, ele atende 5 novos casos de cães com doenças de pele. Hoje em dia você verifica que nos consultórios o proprietário ele não está mais satisfeito com aquela figura do veterinário generalista. Ele hoje busca um serviço especializado, ele quer um atendimento de referência para o cãozinho dele, para o cão, para o gato. E, nesse sentido, eles têm buscado cada vez mais o serviço de dermatologia, né? Porque os problemas de pele eles são muito frequentes nos cães e gatos. E o mercado para os pets é tão diversificado que tem até comidinha especial. Afinal, cachorro também faz dieta balanceada. Há 3 anos, André resolveu investir nesse ramo. Essa ideia já é frequente no Canadá, na Austrália, nos Estados Unidos, na Inglaterra existem empresas de 15 anos de estrada. E por causa de um cachorro que ficou doente, eu fui atrás da alimentação, vi uma criadora que fazia e achei aquilo curioso e fui tentar. A Bisca Yorkshire da Amanda tinha problemas de pele. E foram as refeições especiais que ajudaram na recuperação. Eu sempre me questionava o que está em desequilíbrio nela que fazia manifestar esses problemas. E desde quando eu comecei a fazer alimentação natural, ela regrediu e hoje em dia, há mais de 1 ano, ela não apresenta mais lesões de pele. E a Bisca aprovou. No fim das contas, a cliente mais importante saiu satisfeita, em todos os sentidos. Olha, todos os serviços são muito bons mesmo. Eu tive a oportunidade de acompanhar, são aprovadíssimos. E o A Crítica na TV de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.